Salve, salve galera! Aulinha, aulinha, aulinha! Olha só, o tema desse vídeo é uma discussão sobre o período absolutista. Pô, maneiríssimo e fundamental, não só para a gente estudar as questões dessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, mas até para daqui a pouco, né, para umas aulas e para umas discussões no futuro, vão ser fundamentais a gente sacar principalmente as propostas políticas, as propostas econômicas e os pensadores que moldaram o que a gente vai chamar aí de antigo regime, né? Ou seja, os teóricos absolutistas que fizeram parte dessa corrente de pensamento. Tem tudo, tem teórico divino, tem contractualista, tem coach, certo? Vamos deixar o Maquiavel aí por último, mas é um escritor aí que vai trabalhar com manual de como é que deve ser rei, né? Então já fica a dica, porque o Maquiavel era bom, certo? O Maquiavel era bom, o Maquiavel tem a mãe. Mas se vocês estão acreditando em coach e comprando ideia de blessed, de que seu sonho pode ser tudo aquilo que você imaginou, reflita, certo? Mas pois bem, vamos deixar para depois a discussão desse pensador e como é que ele vai fortalecer a ideia desses reis, né? A ideia dessas monarquias. Pois bem, para começar, o que era esse absolutismo, né? O que caracteriza esse absolutismo? Já tem aí no canal um vídeo explicando sobre a centralização do poder, né? Ou seja, aquela fase de transição do feudalismo para a formação dos estados nacionais, ou seja, como é que o rei ele ganha poder, como é que o rei ele volta a aparecer nessa cena, ok? Então só procurar aí. Mas para a nossa aula de hoje, a ideia é focar em como é que esse modelo de política ele vai ser construído, certo? E isso é o que a gente vai dar nome de absolutismo. A própria nomenclatura já deixa claro, certo? É o poder absoluto, é o poder total, é um movimento, é um momento onde esse governante, esse monarca, ou seja, uma única figura, controla todo esse poder, ok? Ele vai ter em suas mãos o poder de executar qualquer ação, ele vai ter o poder de criar qualquer lei, ele vai ter o poder de julgar todos os crimes, todos os decretos e todas as medidas. E é essa totalidade que a gente chama de absolutismo. É o momento onde os reis se tornam as figuras mais fortes, logo abaixo deles, nobreza continua com uma série de privilégios, a burguesia continua se beneficiando aí das relações comerciais, principalmente do monopólio, né? Mas também da centralização das regras, porque esse rei ele vai fazer uma regra aí, ele vai fazer um decreto que vai valer para todo o estado, para todo o país. E essa unificação facilita, por exemplo, a atividade comercial. Uma mesma moeda, uma mesma língua, um mesmo imposto. Então tudo isso facilita a situação da burguesia e para a nobreza continuam aí bastante privilegiados, com títulos, com cargo administrativo, com festa dentro da corte, com uma posição social elevada. Então é esse conjunto todo que a gente chama de absolutismo, é essa centralização desse poder na mão do rei. Mas, pois bem, para conseguir controlar um número maior de habitantes, né? Ou seja, o rei ele não adquire o poder sozinho, ele precisa que esse poder dele seja passado para o povo e ele precisa convencer a população de que o trono dele é legítimo, de que todas as ordens que ele dá precisam ser respeitadas. Porque o rei pode acordar, velho, de manhã cedo, tendo sonhado aí que um canhoto estava estrangulando ele no pescoço e mandar matar todo mundo que escreve com a mão esquerda, saca? Nada contra canhoto, né? Mas isso é um decreto que o rei pode fazer. E para a população comprar isso, né? Para o povo respeitar uma ordem dessa, de aceitar essa punição, por exemplo, o poder dele tem que estar muito,
mas muito bem regimentado, tem que estar um negócio assim, extremamente forte, certo? Então, para aumentar essa influência, para aumentar esse controle sobre o Estado, sobre a população, sobre a vida das pessoas, vão aparecer em cena uma série desses teóricos, né? Ou seja, são alguns filósofos que vão falar para a população por que o rei tem que ser respeitado, por que o rei tem que ser obedecido, por que a gente não pode ir contra o rei, e o Maquiavel ensinando o rei a ser rei, beleza? Mas vamos lá, do começo. O primeiro deles, que é um dos mais importantes e fundamentais para essa teoria, é o Thomas Hobbes, que vai escrever no seu Leviatã, né, sua principal obra, uma teoria de contrato social. E o que isso significa? Que o rei, ele assume esse poder, ele tem que ser respeitado, ele precisa ser ouvido e ninguém pode ir contra o rei, porque existiu um acordo, ou seja, um contrato dentro da sociedade que estabelecia isso. E como é que esse contrato é feito? O povo, a população, né, o ser humano, na visão do Maquiavel, ele é um ser humano ruim, é um ser humano maldoso, ele é um ser humano voltado para o ódio, maligno, e que o ser humano ele tende a se destruir, né? Ou seja, se o ser humano não for controlado, ele vai destruir o próprio ser humano. Por isso que uma das frases mais marcantes e mais importantes do Maquiavel e do Hobbes, viajei, o homem é o lobo do homem. E o que ele quer dizer com isso? Que o ser humano ele se devora, certo? E no estado de natureza, que é quando o Maquiavel... Hobbes, ô gente, segunda-feira, gravando segunda-feira, zebra, vamos lá. O Hobbes, quando ele está escrevendo essa teoria, ele está pensando no estado de natureza. E o que é isso? É lá no ser humano das cavernas, certo? A origem da humanidade. Quando não existia lei, não existia regra, não existia governo, enfim. O ser humano ele era absolutamente livre. Ele pode fazer o que ele bem entender. Ele pode matar quem ele quiser, ele pode invadir a caverna que ele quiser, ele pode roubar o pet da outra pessoa lá, porque ele pode, porque não existe regra para impedir isso de acontecer. E isso é a maldade do ser humano. E o que o Hobbes ele vai colocar? Que o ser humano nessa situação, nesse estado de natureza, ele é extremamente vulnerável, ele é sem segurança, porque não tem ninguém para protegê-lo. É a lei do mais forte, certo? E dentro dessa teoria, a sociedade, para viver em segurança, para ter proteção, para ter direito e para não ter medo, ela abre mão dessa total liberdade e ela passa a seguir algumas regras. Então, no pensamento dele é o seguinte, qualquer regra, né, qualquer coisa que impeça o ser humano de fazer outra coisa, já é uma afronta à liberdade. Né? É algo que te proíbe. Você não pode mais pegar o pet. Você não pode mais tomar a caverna. Você não pode mais matar o outro. Isso tudo são obstáculos. E para garantir que essas regras sejam respeitadas, a sociedade ela vai escolher, né, ela vai colocar esse poder de proteção na mão de um governante. E esse governante passa a ser o rei. Então ele está lá para garantir a segurança, para garantir a ordem, para garantir que a humanidade não se destrua, certo? Por isso, as pessoas elas não podem ir contra o rei, elas não podem desafiar, questionar e se negar, porque senão elas estariam rompendo esse contrato e voltariam ao estado de caos, onde tudo é muito pior, certo? Primeiro pensamento desse de um desses grandes autores. Tem outros dois, o Baudin e o Boussole, que são dois teóricos que a gente chama aí de teóricos divinos, né? E o que eles vão começar a argumentar? E eles sim, eles vão entrar na cabeça desses reis. Porque a teoria deles, ela começa a colocar a seguinte lógica, a seguinte situação. Que um rei, ele foi escolhido por Deus, né? O rei, ele é uma escolha do divino. E se esse monarca, se esse representante foi escolhido pelo Ser Supremo, o ser humano nunca pode desafiar essa escolha. Então a gente não pode questionar o rei, não podemos protestar, não podemos ir contra, temos que obedecer tudo, porque tudo isso que o rei faz
é uma escolha de Deus. Deus é perfeito e o ser humano imperfeito. Algo que é imperfeito, ou seja, seres imperfeitos, não podem questionar ou ir contra as ideias de algo que é perfeito, certo? Então, essa teoria do divino significa que ir contra o rei significa que as pessoas estão indo contra a própria vontade de Deus. Então, esse pensamento, ele ainda coloca mais um obstáculo para esse absolutismo ser criticado, mais um obstáculo, mais uma dificuldade e uma força a mais que legitima, ou seja, dá um turbo aí no poder dos reis, porque agora eles são escolhidos por Deus e não podem ser questionados, certo? E o último desses grandes autores desse pensamento absolutista para fortalecer essa ideia é o pensamento do Maquiavel. Diferente desses outros três, né, que estão falando para a população o porquê que o rei precisa ser respeitado, o Maquiavel ele vai trabalhar com uma postura diferente, né? Ele escreve quase em anedotas, né? Quase uma série de pensamentos soltos ali, de post-it, com várias dicas, com várias ideias de como é que um rei tem que se comportar, né? A gente usa aí até uma frase que ela não aparece no trabalho do Maquiavel propriamente dito, né? Apesar da ideia estar lá, que é os fins justificam os meios, né? E por que é legal a gente pensar sobre isso e por que ela se adequa nesse contexto? O que ela está querendo dizer, o que o coach Maquiavel está trabalhando? Rei, você é o cara, certo? Você é o todo-poderoso, ninguém te questiona, ninguém te dá ordens. E você, rei, tem que fazer de tudo para aumentar o seu poder. Todas as suas ações, todas as suas medidas, todo o seu pensamento tem que ser sempre para você ficar mais forte, mais poderoso, ter um estado grandioso, certo? Governar uma potência. E nesse caso, quanto mais forte o seu país for, mais temido você é. Estão ligados a outra frase importante do coach Maquiavel aí? É melhor ser temido do que amado, ou seja, se alguém te amar, alguém vai te trair. Mas se alguém tiver medo de você, maluco, a galera vai pensar muito, muito, muito antes de fazer alguma coisa contra o seu governo, o seu reinado, certo? Então Maquiavel está colocando essa teoria. Mas o que isso tudo quer dizer no pensamento maquiavélico? E isso tem apareceu recentemente no Enem uma questão sobre isso, certo? Então, legal a gente ter atenção de que no pensamento do monarca não pode haver uma questão moral, certo? Essa busca pelo poder, essa busca para aumentar a sua força, ela tem que ser o grande guia de toda a vida do rei. Se isso significa que você tem que sacrificar a sua população, se isso significa que você tem que entrar em guerra com um aliado, você tem que trair alguém, enfim, se isso aumentar o seu poder, isso tem que ser feito, certo? Esse é a sementinha aí que o Maquiavel vai colocando na cabeça desses monarcas, beleza? Valeu, tá aí um pouquinho dessas teorias absolutistas e o que significava esse antigo regime, o poder total na mão dos reis. E a gente já volta aí para discutir sobre as políticas econômicas, beleza? Valeu, galera, abraço!